E aqui, como eu disse para vocês, o papel do nutricionista na elaboração desse planejamento físico estrutural. Então, a própria resolução do Conselho Federal de Nutricionistas, o CFN, número 600 de 2018, atualizando a antiga, ela traz como um dos tópicos de atuação dentro da unidade de alimentação e nutrição a participação do nutricionista do planejamento e da supervisão da implantação ou adequação de instalações físicas, equipamentos e utensílios da unidade de alimentação e nutrição. Tá bom, Carol, beleza. O nutricionista ele pode participar do planejamento, que nem você falou, que é importante que o nutricionista saiba disso, que se alguém entregar um quadrado de espaço na minha mão, eu tenho que saber levantar esse restaurante. Beleza. Mas e se eu for contratada para uma one que já existe? Eu não vou poder escolher o chão, eu não vou poder escolher a parede, pelo menos não de cara, né? Talvez seja uma proposta a longo prazo. Beleza. Qual é o papel do nutricionista dentro desse caso? Nesse caso, você vai adequar as instalações conforme a realidade permitida. Olha, o restaurante está o ó do Borogodó, ele está do avesso, mas eu tenho tal e tal recurso. Então começa em tal e tal recurso. Às vezes você pode começar até nem gastando tantos recursos, mas por exemplo, adequando ali um estoque, adequando o que entra na cozinha, o que não entra, como que vai ser o armazenamento frio, o armazenamento congelado. Aí você faz um sistema de operação, um fluxo operacional, e nisso você já auxilia demais o planejamento físico. Eu tenho 3 mesas, tá? Uma em cada canto, mas eu acho que ficaria melhor no centro, porque aí eu faço uma parte quente e uma parte fria. Então você consegue adequar dentro da realidade existente. Você pode sim mudar os equipamentos de lugar. Você pode, olha, eu acho que se a gente colocar a geladeira e o congelador que está do lado do fogão, lá do outro canto da parede, que eu tenho espaço, vai dar super certo. Nossa, a minha rede, né, o meu encanamento de água passa lá na parede esquerda, então eu acho que eu posso tirar as coisas da parede direita, evitando então que eu quebre, né, a parede para fazer um novo encanamento. Isso tudo é possível se você já entrar numa one pronta ou numa one que está para ser levantada, tá bom? E aí a gente vai entrar com alguns requisitos desse planejamento. Beleza, você falou aí de água, tranquilo. E que mais? Será que eu realmente tenho que saber questão de rede de esgoto, rede de água, rede elétrica, iluminação e coisas do tipo? Sim, nós temos que saber tudo disso para saber se estamos dentro da legislação vigente. Então o livro começa aí com a questão da iluminação. Uma iluminação adequada ela vai evitar doenças visuais, aumenta a eficiência do trabalho e diminui o número de acidentes. Por quê? Pensa, você estudando. Você está estudando, você está escrevendo lá no seu caderno e a luz está fraca. Qual é a primeira reclamação que vem à cabeça? Nossa, a luz está fraca, eu estou forçando demais a minha vista e está até mesmo doendo. Agora pensa seu funcionário lá na cozinha com uma luz, né, um pouco foco de iluminação, né, e cortando as carnes pro almoço, cortando a salada. Ele não tá mexendo com uma caneta e um papel, ele tá mexendo com um equipamento cortante. Isso não é perigoso? Primeiro ele vai forçar a vista dele, né? Às vezes vai ali comprimir a córnea, vai fechar, coisas do tipo. E aí ele vai ter um problema para enxergar, ele vai ter que fazer com mais cuidado. Talvez ele lentifique aquele trabalho dele
para que ele não se lesione. Ou, sem enxergar muito bem, ele vai se lesionar. Então, a iluminação ela vai evitar isso, a lentificação do trabalho, problemas visuais pelo esforço dessa visão e, claro, reduzir os acidentes, que é muito importante que a gente evite dentro da cozinha. Então, uma boa iluminação ela deve evitar ofuscamento, sombra, reflexo e contraste excessivo. E ela deve assegurar o quê? Conforto e segurança visual, bom desempenho visual, que o trabalhador execute suas atividades de maneira rápida e precisa, sob circunstâncias difíceis e durante longos períodos. Então, uma boa iluminação, ela vai oferecer um ambiente confortável para que o meu trabalhador execute as funções, execute as atividades em tempo suficiente, em tempo hábil, dentro de condições seguras para ele, ok? Gente, iluminação é uma coisa, tem toda a regrinha, bonitinha. Já passei por experiência, não na época de formada, foi antes disso, quando há muito tempo, uma questão de prédio que meu pai estava vendo e tal, para abrir se não me engano era uma academia, eu era bem menor. E eu lembro que a gente levou um eletricista que explicou exatamente essas regrinhas de iluminação, que tinha que ser tantos focos de luz para que ocorresse esse conforto, para que ficasse bem iluminado. E eu lembro que uma das pessoas falou que não, que aquilo lá era perda de dinheiro, que podia ter algum colega que assinasse e aprovasse a obra com menos focos de luz, menos pontos de luz, né? Então a gente já vê que isso é errado. Se vocês se depararem com isso na elaboração da UAN, na construção de tudo, expliquem o porquê, qual é o motivo. Porque por mais que saia caro naquele instante, isso vai prevenir problemas no futuro. Então, usem o conhecimento de vocês para conscientizar a pessoa que contratar o serviço de vocês, tá bom? Não permitam que ocasione prejuízos aos futuros funcionários ou aos atuais também, tá bom? Legal, vamos lá. A iluminação, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser natural ou ela pode ser artificial. A natural, ela funciona da seguinte forma: compartimentos de permanência prolongada, ou seja, aqueles ambientes onde o indivíduo ele vai permanecer por mais tempo. Quanto tempo ele vai ficar ali? Então, ele vai ficar por um tempo maior, então eu preciso de uma iluminação por um tempo maior, a garantia dessa iluminação. Então, vão para iluminação deve apresentar a proporção de 1/6 a 1/8 da área do piso. Mas o que é isso? Vocês vão entender ali daqui a pouco a conta, tá bom? Tem uma continha que vocês vão fazer. E temos o compartimento de permanência transitória, que é o vão para iluminação deve apresentar a proporção de 1/8 a 1/10 da área do piso. O que é o compartimento de permanência transitória? É aquele ambiente onde o indivíduo vai permanecer por um curto período de tempo. Bem mais rápido, ele passa por ali e volta. Vamos pensar, por exemplo, a cozinha. Dentro de uma UAN, a cozinha é a permanência prolongada. E a permanência transitória seria, por exemplo, o estoque. Agora, se você pensa numa casa, a permanência prolongada seria uma sala, um quarto. E a transitória seria a cozinha. Já é o inverso, tá bom? E vocês precisam pensar que a iluminação natural é o quê? É aquela que vem da luz do dia. Então, esse vão seria correspondente a uma janela. Deixa eu só colocar o meu computador para carregar, só um segundo. Prontinho, foi bem rapidinho. Vamos continuar então. O que vocês precisam pensar dessa permanência, seja prolongada ou transitória?
A luz natural, ela não pode ter incidência direta dos raios solares sobre a superfície do trabalho e sobre os seus funcionários. Por quê? Seus funcionários não podem ser lesionados, certo? Eles não estão ali para trabalhar debaixo de sol. E os alimentos não podem passar pelo processo de proliferação bacteriana, microbiana, beleza? Então, prolongado, compartimento de permanência prolongado é aquele compartimento onde as pessoas ficam por mais tempo. E de permanência transitória é uma permanência rápida. E como que se faz isso? Se faz um cálculo. Luz natural de janela, então vai corresponder a um percentual do piso, ok? Vamos lá na continha para vocês entenderem. Exemplificando, que é o exemplo que o livro de vocês traz. Supondo que a área destinada à produção de refeições seja de 50 metros quadrados, a área destinada às aberturas para iluminação natural será de 8,33 metros quadrados. Carol, mas como que eu cheguei a esse resultado? Para chegar a esse resultado, basta utilizar o parâmetro de 1/6 da área do piso, dividindo então a área de 50 metros por 6, ok? Por que isso? Destinada à produção de refeições. Então, se é destinada à produção de refeições, eu sei que é um compartimento de permanência prolongada e não de permanência transitória, porque a atividade fim da minha UAN é a produção de refeições, ok? Então, essas pessoas vão ficar mais tempo no compartimento de permanência prolongada. Então, sabendo disso, eu sei que o meu vão para iluminação deve corresponder de 1/6 a 1/8. Sendo que a área destinada tem 50 metros quadrados, eu vou calcular cerca de 1/6. Então, jogando lá na minha continha de matemática, 1/6 vezes 50, 50 o quê? Metros quadrados. Eu quero saber 1/6 de 50 metros quadrados. E eu sei que na matemática o D é uma multiplicação. Então, ali, eu não quero 1/6 de 50 metros quadrados. Então, esse D vai ser vezes uma multiplicação. 1/6 vezes 50. 1 vezes 50, 50. 6 vezes 1 imaginário que está aqui embaixo, 6. 50 dividido por 6 igual a 8,33 metros quadrados. Beleza? Vocês estudem essas continhas, nós vamos ter momentos para esclarecimento de dúvidas ao longo dessa semana e da próxima. Então, eu vou passar uma série de exercícios para que vocês pratiquem, entendam um pouco mais sobre elas e questionem, tá bom? E depois nós temos a iluminação artificial, ou seja, aquela de luzes que tem a eletricidade. Qual a importância da artificial? Ela complementa a iluminação natural e se formos trabalhar em uma unidade à noite, eu não vou ter a iluminação natural, só artificial. São lâmpadas de 150 volts a cada 6 metros quadrados de área para os refeitórios e lâmpadas de 150 volts a cada 4 metros quadrados de área para as cozinhas ou áreas de produção. Quem determina isso? A NR24, a norma regulamentadora. Vamos ter uma unidade que fala só sobre as normas lá na frente. Então, elas ajudam muito a direcionar o serviço da cozinha. Pegaram até aí? Lâmpadas de 150 metros a cada 6 metros quadrados. Lâmpadas de 150 volts a cada 6 metros quadrados de área para os refeitórios e lâmpadas de 150 volts a cada 4 metros de área para cozinhas e produção. E logo mais eu vou ensiná-los a fazer a conta da distribuição desses focos de luz.